Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fico contente de estar aqui com vocês, queridos. Em nome de Jesus. Oi? Não. Pode. Aleluia. Glória a Deus. Quero falar olho no olho. Né? Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor tem algo para você nessa noite, meu amado. Você que veio aqui nessa noite, tenho certeza que Deus preparou algo para você. E se tudo que eu falar aqui você já tem algum conhecimento, já sabe, aleluia, passe para outra pessoa, né? Leve essa informação para outra pessoa que está precisando. Como disse a palavra, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Esse evangelho precisa ser anunciado. Amém? Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Glória a Deus. É o nosso Salvador. E nós precisamos que as pessoas conheçam mais sobre Jesus. Não conheçam uma religião, porque Jesus não veio trazer religião. Você que vem a esse lugar achando que está vindo uma religião. Não. Aleluia. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer, aleluia, a salvação. Ele veio trazer a salvação. Ele veio nos dar vida. Ele veio nos trazer algo que nós não poderíamos fazer. E Ele fez por nós. Ele se fez pecado no lugar de nós. Ele morreu no nosso lugar. E é isso que nós precisamos entender. E muitas vezes a gente percebe as pessoas se afastando do Senhor. As pessoas que vêm para um lugar como esse, ouvem a palavra, mas não produz nenhum efeito nelas, ou se produz algum efeito, dura por pouco tempo. É como uma semente que é plantada à beira do caminho, vêm os passarinhos e comem, ou como uma semente que é plantada sobre as pedras. Mas eu quero que essa semente, amados, ela tem que ser plantada no nosso coração. Nós tenhamos um entendimento do que Jesus veio fazer por nossas vidas, para poder também falar para as outras pessoas dessas boas novas, deste evangelho. Jesus disse, ide agora e pregai essas boas novas, pregai esse evangelho. Ele falou para os discípulos. Eles viveram com Jesus, eles andaram com Jesus, eles viram os milagres que o Senhor fez nessa terra. E diz João que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não haveriam livros, amados, que coubessem, que caberiam todos os milagres do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A lei, ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João 21:15, queridos, é um texto que eu gostaria de ler para vocês, para dar início a essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava ali com muitas coisas no meu coração, mas vamos ver o que o Espírito Santo vai tirar desse vaso aqui, em nome de Jesus. Diga assim comigo, querido, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Isso é dependência do Senhor. Isso é depender de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, a tua casa, o teu trabalho, tudo aquilo que você faz, se o Senhor não edificar, em vão você edifica. Ele é que deve edificar. E se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso é segurança, Deus dando segurança, Deus dando a provisão. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele, o mais, fará todas as coisas, meu querido. Aleluia. O Senhor disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Nós temos que começar a entender os mistérios do reino de Deus, que o Senhor Jesus revelou para nós. João 21:15, a palavra de Deus diz o seguinte. Uma passagem bem conhecida dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê graça, e que venha cair por terra toda barreira, Senhor. Tudo aquilo que impede que a Tua palavra entre no nosso coração e frutifique, em nome de Jesus. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que Ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé,
chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram algumas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. E aí vai começar uma parte, queridos, onde Jesus faz aquelas 3 perguntas para Pedro. Vocês já devem lembrar, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Amém? Glória a Deus. Queridos, a gente vê, diante da dificuldade, diante da crise, diante do problema, diante das adversidades do dia, né, que nós temos visto, principalmente com essa pandemia que surgiu no mundo, né, nós vimos aí muitas pessoas perdendo entes queridos e passando por algumas dificuldades. E algumas pessoas se entristecendo. Quando vem o problema, vem a dificuldade, quando vem aquela crise que se abate sobre a vida dela, elas acabam abandonando a fé, abandonando a Jesus, desistindo do caminho, porque ficam entristecidas com Jesus, ou porque não estão fundamentados na palavra, ou porque não conhecem o que Jesus fez por eles. Aleluia. Aqui nós vemos Pedro, um homem que andou com Jesus, como nós também temos andado com o Senhor, não é verdade? Temos seguido o Senhor, temos louvado, temos cantado, temos falado desse Jesus. Com certeza Pedro também viveu a mesma experiência, porque quem conheceu Jesus pessoalmente, nós que conhecemos só de ouvir falar, né, e pelas Escrituras, a gente já fica maravilhado. Imagina quem esteve ali do lado dele com o Senhor, né? Amém? Apertando a mão dele, conversando com ele, ouvindo a voz dele, vendo os milagres que ele fez, que foram tantos que não haveriam livros para escrever, paralíticos levantando da cadeira, leprosos sendo curados, e tantos os cegos que podiam enxergar, aleluia, glória a Deus, aleluia, tantos milagres que Jesus fez, mortos que ressuscitaram. Então, aquilo só ia fortificando a fé delas com a fé deles. Com certeza, era um testemunho vivo. Eles tinham ali algo que fortalecia a fé deles, muito mais do que nós hoje, que não vemos tantos milagres acontecerem, por causa da pouca, né? Da nossa fé, que é pouca. Porque Deus quer fazer o mesmo com nos nossos dias hoje. Deus quer fazer grandes coisas conosco e com nossas vidas. Mas por causa da nossa pouca fé, por causa da nossa falta de ousadia, nós nos contentamos com o básico, né? Um louvorzinho, né? E pronto. Vamos para a igreja, louvamos, ouvimos uma palavra e vivemos, tocamos o dia a dia. Mas o Senhor quer fazer algo maravilhoso, e Jesus veio para fazer isso em nossas vidas. Ele veio para trazer algo muito grande em nossas vidas. E que nós não fazemos ideia ainda, não experimentamos aquilo que Jesus
veio e conquistou para nós naquela cruz. Como o pastor Martim aqui citou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele, Jesus, disse, eu e vocês somos um. E se vocês são um comigo, Ele está sentado à direita do Pai, então nós também estamos sentados à direita do Pai, porque nós estamos nele e Ele está em nós. E as fichas ainda não caiu, que nós estamos assentados à direita do Pai. Então, meu querido, você está sentado à direita do Pai. Glória a Deus, porque Jesus está sentado à direita do Pai. Aleluia. Mas, às vezes, a gente não toma posse dessa grande verdade. E por causa das dificuldades do dia a dia, da perda de um ente querido, de um pecado que a gente às vezes comete, uma falha que a gente comete, a gente já desiste do caminho, a gente abandona a fé. Mas não é isso que o Evangelho do Senhor, que o Senhor conquistou para nós, veio trazer para nós. Não é isso. E a gente vê ali, Pedro, um homem que andou com Jesus, o homem que viu as maravilhas, de repente ele se vê negando a Jesus. E não foi uma vez, foram 3 vezes que ele disse, não conheço esse cara. Não é comigo. Eu não sou um deles. Né? E depois que ele fez isso, ele chorou amargamente. Porque ele jamais imaginaria que um dia ele iria dizer não para o Salvador. Dizer que não conhecia aquele que fez maravilhas, que levantou paralíticos, que curou leprosos, que curou a sogra dele, que fez grandes coisas, queridos. Como que pode? Agora ele entrou, eu imagino a situação que ele entrou, e que muitas vezes eu vejo muitos cristãos entrando nisso, por cometerem um pecado, por cometerem uma falha. Porque vocês têm que saber que vocês ainda estão na carne, e a carne é fraca, queridos. Aleluia. Mas Romanos, no capítulo 8, no verso 1, diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Não há mais condenação para você, querido, porque você está em Cristo. Quando nós vemos aquele povo do Egito que estava lá, aquele povo do hebreu que estava no Egito, 400 anos debaixo da escravidão, porque o pecado, simbolicamente, nas nossas vidas, ele também nos escraviza. Né? Gálatas 5 fala sobre isso, que se vocês se tornaram livres, não deixe novamente voltar ao jugo de escravidão. Então, nós também estávamos debaixo de uma escravidão, e Jesus veio e nos tirou dessa escravidão. E aquele povo hebreu estava no Egito 400 anos, vocês sabem como esse povo entrou lá, vocês conhecem a história através de José, né? Então, aquele povo ficou no Egito, se multiplicou e criou uma grande nação no Egito, mas vieram faraós que não conheciam José e começaram a colocar um jugo pesado sobre aquele povo e tornaram aquele povo escravo. E aquele povo ficou 400 anos na escravidão, até que Deus levanta Moisés e tira aquele povo de lá. Mas a retirada foi interessante, porque ela aponta justamente para Jesus, o que Jesus fez nas nossas vidas e o que o Senhor Jesus quer fazer na vida de cada um, meu querido. Que quando eles foram sair do Egito, Deus fala para Moisés, diz para o povo pegar um cordeiro, pega um cordeiro, e vocês pegam esse cordeiro e matem esse cordeiro. Cada família pega um cordeiro para si. E se o cordeiro for muito grande, convide outros. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Jesus, queridos, Ele está sendo muito grande para você. Aleluia. Você pode dividir com outros, não tem problema. Glória a Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando olhou para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, Ele quer ser isso na nossa vida, Ele quer ser abundante na nossa vida, suprir todas as nossas necessidades e ainda sobrar para poder dividir com outros. Glória a Deus, aleluia. E aí Jesus, o cordeiro está ali, está sendo imolado, e Deus fala para Moisés, diz para eles comer o cordeiro, comer a carne. Aleluia. Jesus, Ele aparece lá no Novo Testamento dizendo, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Mas quem comer de mim vai viver, vai ter vida. Isaías 53, versículo 13, quase diz assim, verdadeiramente.
Oh, glória, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós somos sarados. Glória a Deus. Meu amado, o corpo de Jesus é cura para nossas vidas. Quando você participa da ceia e come o pão, você está comendo saúde para você, saúde para o teu corpo. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, quando ele vê os coríntios lá, comendo a ceia de forma parecida, tudo uns doidos, né? Cada um ia lá e para encher a barriga, né? Beber, encher a cara, e Paulo chama eles e diz: o que é isso que vocês estão fazendo, né? É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, porque vocês não sabem discernir o corpo. Então, quem come e bebe sem ter discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Vocês não sabem discernir o corpo e o sangue de Jesus. O corpo é saúde. O sangue é a redenção dos nossos pecados que Jesus fez assim. Ele disse: aqui é o meu corpo que é partido por vós, e aqui é o meu sangue que é derramado para perdão dos pecados. E muitas pessoas participam da ceia e não sabem disso. Não sabem, não tem esse discernimento que o pão representa o corpo. Jesus disse: quem comer, come a vida. É vida, é saúde. O Senhor veio nos trazer saúde. Glória a Deus. Uma vida abundante para nossas vidas. Eis que eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Aleluia. E o sangue é a remissão dos pecados. Glória a Deus. E Paulo chama a atenção e diz: é por isso que vocês, muitos entre vós, fracos e doentes, porque vocês não sabem discernir, vocês não têm o conhecimento ainda disso. Vocês estão que nem as pessoas do mundo. As pessoas do mundo estão lá, estão debaixo de condenação. Mas vocês não eram para estar debaixo de condenação, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que, aleluia, glória a Deus, que têm Jesus nas suas vidas e conhecem e reconhecem Jesus. E lá no Egito, queridos, ele pega o cordeiro e come o cordeiro. Vocês comem o cordeiro e pegam o sangue, vocês passam no umbral das portas. E vocês passam, porque quando vier o juízo, quando vier o anjo, ele vai vir com um juízo sobre toda a terra. E aquele que tiver o sangue, esse sangue, quem estiver debaixo desse sangue, ele não será tocado. Eu quero dizer para você que você está debaixo do sangue do cordeiro. Glória a Deus. Então você não será tocado. Você não está tocado. Aleluia. Você não será tocado porque não há condenação para você. Glória a Deus. Se você falhou, João diz o seguinte, em 1 João, ele diz o seguinte, que, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, ele diz isso, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado. O mundo não tem advogado. Nós temos um advogado. E Ele está junto ao Pai, intercede por cada um de nós. Glória a Deus. Eu vejo essa atitude, né? Eu vejo esse mover, essa obra de Jesus da seguinte forma: por um homem, entrou o pecado no mundo. De repente você está aí, você diz o seguinte: poxa vida, eu estou aqui, mas eu sou um cara bom, não faço mal para ninguém, eu sou um cara... Para que eu estou aqui? Para que eu preciso desse Jesus? Você pode alegar isso, muitas pessoas alegam isso. Eu sou um cara legal, eu sou um cara que até ajuda as pessoas, né? Mas, querido, eu quero dizer para você que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado, a morte, porque o salário do pecado é a morte. Esse homem que entrou o pecado no mundo, o nome dele chama-se Adão, certo? E dele foi descendente toda a raça humana. Então, esse homem estava lá no paraíso, estava no Éden, e quando ele estava sem pecado, ele estava em comunhão com Deus. Ele vivia o melhor de Deus na vida dele. Ele governava a terra, tinha domínio sobre tudo, e a terra toda estava em harmonia com ele. Diz um certo pregador que, na visão dele, no entendimento dele, Adão é como se tivesse uma auréola em volta dele, assim, ó. Uma auréola brilhante em volta dele, assim, que todos os animais, toda a natureza, ela respeitava Adão, porque a presença de Deus estava nele. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, quando eles pecaram, eles desobedeceram, eles conheceram o pecado, e aí, então, essa auréola caiu por terra, e ele perdeu toda a glória que ele tinha, tudo aquilo que Deus tinha colocado nele, e ele perdeu o domínio sobre todas as coisas. Ele caiu, diz a palavra de Deus que ele caiu, a queda de Adão.
E com essa queda ele trouxe uma maldição sobre todos os seus descendentes. Enfermidades, mortes, tragédias. A natureza toda entrou num caos por causa da queda de Adão. Os animais, tudo que Adão fez no Éden causou um impacto para toda a sua geração, toda a sua raça, tudo aquilo que ele descendeu, tudo que descendia de Adão, né? Os seres humanos todos os descendentes da terra vieram debaixo dessa maldição, enfermidades, doenças, mortes. E aí, então, eu vejo assim que é uma fila, partindo de Adão, é uma fila muito grande. E muitas pessoas nessa fila, caminhando, debaixo de uma maldição de Adão. Porque são descendentes de Adão, eles têm no DNA deles uma maldição. E aí chega do lado dessa fila, que é uma fila enorme e grande, que vai caminhando por um caminho largo e espaçoso, que vai conduzir à perdição, porque eles estão debaixo de uma maldição. Aí chega alguém, num determinado tempo da história, chega alguém e se coloca do lado dessa fila, e olha para eles ali caminhando, fazendo suas coisas, e caminhando dia a dia, vivendo o dia a dia, caminhando debaixo dessa maldição. Enfermidades, doenças, mortes, tragédias, estão ali. Aí chega alguém e se coloca do lado deles, num determinado tempo da história, e diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E aí alguns da fila olham e resolvem sair daquela fila, e vão para a fila, e Jesus diz: vem cá. E se colocam atrás de Jesus e começam a formar uma outra fila, a qual Jesus vai chamar de igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aí Jesus disse: eu vou ser o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado de vocês. O meu sangue vai cobrir a vida de vocês, porque vocês creram em mim. Quem crê em mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Quando você vem para Jesus, querido, aleluia, os teus pecados são perdoados. E você começa, tudo se faz novo na sua vida, as coisas velhas ficam para trás e tudo começa a se fazer novo na sua vida. Você se torna uma nova criatura em Cristo. Você nasce novamente. Você passa a viver uma vida que você não estava vivendo ali, porque você não conhecia, você estava debaixo da maldição. O Senhor Jesus simplesmente te tira dessa maldição e te traz para Ele. E te coloca debaixo da proteção dEle, debaixo da salvação dEle. Porque Deus fez um pacto com o Senhor. Ele não fez uma aliança conosco. A aliança que Deus fez não foi conosco, não foi com cada um de nós, foi com Jesus. Jesus, o varão perfeito, Jesus, o justo. Se nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Efésios 1:10 diz que o Senhor Deus, Ele queria tornar a convergir através de Cristo todas as coisas. Através de Cristo, Ele iria convergir todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Eu gostaria de ler esse versículo para vocês, Efésios 1:10. Está na tela. Deus, através de Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, né? Começa o versículo anterior, depois ele se complementa, desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, né? Falando de Deus. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, é algo muito grande que Deus, nele digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 2, no versículo 6, querido, coloca ali então, já que estamos em Efésios, e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros, querido, a partir de Jesus, glória a Deus, daqui para frente, Ele quer mostrar para nós, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não é pelas suas obras que você vai ser salvo.
não é por aquilo que você faz que você vai ser salvo, mas é por causa de Jesus, pela morte de Jesus, pelo que Jesus fez naquela cruz. Ele morreu por nós, porque nós não poderíamos fazer o que Ele fez. Ele fez por nós. Ele se colocou no nosso lugar. Ali na cruz estava Jesus, era para ser nós crucificados naquela cruz, mas foi Jesus no nosso lugar. Ele venceu na carne todas as tentações, e Ele venceu e ressuscitou, e deu-nos a vida e vida em abundância. Se hoje nós estamos aqui, glorificando o nome dEle, é porque Ele conquistou isso para nós. Glória a Deus. E Ele quer que continuemos com essa visão, com esse entendimento, de que muitas e muitas coisas nós podemos fazer através dEle, porque Ele está em nós, e nós estamos nele. Nós somos uma nova criatura, querido. Aleluia. E muitas vezes nós não entendemos isso. E diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer crise no casamento, diante de qualquer enfermidade, diante de qualquer problema que acontece, nós já abandonamos a esse Jesus. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que Pedro, ocorreu algo parecido com ele. Ele negou o Senhor. Ele desistiu da jornada, parece que ele desistiu, apesar de depois ele ter chorado, mas aí eu fico pensando, e agora, Pedro? E agora? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, puxa vida, como seria agora para Pedro? Aí, de repente, vem a notícia de que o túmulo estava vazio depois da morte. O túmulo estava vazio. E aí ele vai até Jesus. Ele vai até o túmulo e vê que não tem mais, Jesus não está lá. Ele volta e Jesus aparece para eles. E a Bíblia não relata se Jesus teve um papo em particular com Pedro em todos esses momentos. Mas aqui, nesse momento aqui, quando eles estavam indo pescar, e trabalharam a noite toda, não pegaram nada. De repente aparece Jesus na praia, e pergunta se eles têm algo para comer. Aleluia. O pão que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. E Jesus chega para Pedro e faz 3 perguntas. Glória a Deus. Que eu considero que são 3 perguntas que fazem Pedro olhar para 3 coisas. Para 3 coisas, meu querido, que eu gostaria que é uma coisa que eu tenho certeza que você talvez não tenha parado para pensar nisso, mas a primeira pergunta, nós podemos voltar lá no versículo, no capítulo 21, no verso 15 em diante, verso 15 em diante, né? 21, João 21. João 21. Porque é muito comum, nós que não entendemos o que o Senhor fez por nós julgarmos as pessoas que cometeram erros, e porque nós ainda temos um entendimento errado do que o Evangelho da Graça veio fazer em nossas vidas. O que o Senhor justificou, o que o Senhor santificou, nós não temos o direito de dizer que não serve. Se o Senhor justificou, se o Senhor santificou, quem somos nós para dizer que não? Então você, querido, foi justificado e foi santificado por meio de Cristo. Você recebeu, o sangue do Cordeiro está sobre sua vida. Assim como o anjo passou e não pôde tocar naquelas casas porque tinha o sangue, na sua vida também tem o sangue. Mas isso não impede de você cometer erros, não significa que você vai cometer erros por livre e espontânea vontade, mas não impede de você, às vezes, vacilar, porque você está na carne, e a carne é fraca. E muitas vezes nós não entendemos isso, e julgamos até a nós mesmos, pela nossa atitude, de termos errado, de termos falhado, e desistimos da jornada, desistimos da caminhada, desistimos de tudo aquilo que o Senhor conquistou, desistimos de todas as bênçãos, às vezes, que o Senhor já nos deu. Mas eu quero dizer para você que não, porque se você está debaixo de Cristo, você é nova criatura, o sangue de Jesus está sobre você, você é dele. Você é dele. Entende, meu querido? Então não olhe
para os teus erros, olhe para Cristo, que é o teu acerto. Olhe para Jesus que morreu na cruz. Porque se você for procurar um homem perfeito no nosso meio, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, querido, porque se encontrasse, não precisava Jesus ter morrido na cruz. Ele morreu na cruz porque, como falei para vocês, é uma grande multidão que caminha debaixo de uma maldição de um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e por ele a morte, Adão. Mas pelo segundo homem, Adão, o segundo Adão, entrou a vida. Foi um novo concerto, foi uma nova aliança que não foi feita com homem nenhum, mas foi feita com o Filho de Deus, Deus com o seu Filho. Aleluia! O sangue que foi derramado foi do seu Filho, porque o homem, não há um justo sequer, diz a palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não havia um justo sequer, mas Deus pegou e enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna, e vida em abundância. Então, quando você aceita Jesus, querido, as tuas enfermidades têm que sair em nome do Senhor, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando você aceitou Jesus, os teus pecados, Ele não se lembra mais. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais, disse o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação, o propiciatório era a tampa da arca. Ali se jogava o sangue do cordeiro, dos animais, para purificação, para perdão dos pecados. O sumo sacerdote ia lá e jogava o sangue. Por ele, pelos pecados dele e pelos pecados do povo, na tampa, no propiciatório. O sangue está acima. É a tampa. Ali estão os dois anjos, os dois arcanjos, voltados um de frente para o outro na tampa. Dentro da arca tinha o maná, tinha a vara de Arão e tinha a lei. Mas o sangue estava acima. O sangue estava acima. Jesus entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e ofereceu um único sacrifício para sempre. Glória a Deus, não existe mais sacrifício, querido. Então, se você errar, o que você vai fazer agora? Não há mais sacrifício, Jesus já ofereceu. Então, vai até o pé do Senhor, né? E conte para Ele tua falha, o teu erro. E Ele é fiel e justo para te perdoar. Para te purificar, porque Ele te ama. Ele te ama, foi cantado aqui, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Não existe amor maior. E Pedro estava lá. Eu acho que Pedro já tinha perdido as esperanças, mas quando ele vê o túmulo vazio, e quando Jesus aparece para eles, e agora o Senhor de novo na praia, ele pega, se joga na água, e vai correndo ao encontro de Jesus, porque Jesus é tudo. É para Jesus que nós devemos ir. Ele largou tudo, ele largou os peixes, largou a rede. Imagina, querido, tu fazendo montando uma estátua pavã, né? Certo? É o teu ganha-pão, cara. Há pouquinho chega Jesus. Ei, vocês têm alguma coisa de comer? Aí o Martão olha né? Olha para o capitão. Martinho, é o Senhor. Eles vão largar a estátua, cara. Que a estátua caia. Não deixa a estátua de lado, cara. É o Jesus, é a solução, cara. É para Jesus que devemos olhar. Não olhe para o mundo, não olhe para as pessoas, não olhe para o pastor, para a pastora. Não olhe, querido, olhe para Jesus, porque nós estamos sujeitos a falha, meu amado. Aleluia. E Pedro largou tudo e foi, porque era com Jesus que ele tinha que estar. Ele que havia negado. E olha, e Jesus é tremendo, porque ele chega, Pedro, tu me amas, Senhor? Tá ali, ó, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, amas mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E ele disse, apacenta os meus cordeiros. Eu quero que tu seja pastor. Rapaz, tu está ficando doido, Jesus? Pedro, que te negou 3 vezes, tu quer botar ele como pastor? Apacentar? Mas quem vai contestar o Salvador, aquele que morreu por nós? Aí Jesus pega nessa pergunta. Eu creio que Deus pergunta para Pedro, para que Pedro, a primeira pergunta do primeiro olhar, Pedro, olha para o Senhor, né? Porque é para Deus que nós temos que olhar diante da dificuldade, diante do problema, diante da crise.
diante das coisas que acontecem conosco, diante de um momento de desespero, diante de um momento de angústia, querido, aquele momento de tristeza, aquele momento que você perdeu um amigo, um ente querido, é para Deus que tu tem que olhar, olha para o alto, olha para o Senhor. Busca no Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro me vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém? É para o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor, é para Ele que tu tem que olhar. Pedro, tu me amas? É a primeira pergunta, o primeiro olhar, olha para Deus. Aleluia. E aí Jesus não para por aí, ele continua de novo. É insistente, né? Depois de terem comigo, continua no versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aleluia. O segundo olhar, querido, a segunda reflexão que Deus pede para Simão fazer é: como é que está em volta? Olha para o exterior, olha para as pessoas que estão ao teu lado, olha para as situações. Como é que você estava antes, Pedro, quando eu te conheci? Como é que você está agora? Como você, querido, estava antes de conhecer o Senhor e como você está agora? O que você fazia antes? Onde você morava? Aleluia. Olha para o passado. Você evoluiu? Você cresceu? Aleluia. Ou você continua estagnado? Ou você está descendo a ladeira? Aleluia. Está descendo a ladeira, é ruim, querido. Vamos, né? Aleluia. Mas eu tenho certeza que você evoluiu, querido. Aleluia. Mentalmente, fisicamente, espiritualmente, no trabalho, em tudo. Porque aonde você for, a bênção do Senhor te seguirá. E outra, meu querido, se você acha que o teu problema é difícil, olha para outras pessoas que estão passando por problemas muito mais difíceis do que você. Tem pessoas com problemas muito piores do que você. Então, olha também, olha para o externo, olha para o exterior, olha ao lado, Pedro. Você me ama, Pedro? Amo. Apacenta minhas ovelhas, estão ali, ó, estão tudo te aguardando, Pedro, precisam de ti. E aí o Senhor vai e pega mais pesado, teu glória. Ele não se contenta, né? Ele diz no versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas, porque agora a pergunta é para Pedro olhar para dentro dele. Aí ele certo lembrou: poxa, outra vez que tu disse que ia morrer, tudo, eu disse que não ia deixar, e tu disse: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. O que eu vou dizer agora? Daí ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe tudo, Senhor. Tu conhece tudo, os pensamentos, tudo. O que eu vou... Se eu disser agora que... Se eu falar alguma coisa agora, como eu falei lá no passado, eu sou capaz de, daqui a 3, 4 horas, tropeçar na minha língua. Né? Porque nós dependemos de Jesus. Só Jesus para nos manter em pé. Só Jesus é a fonte de vida. Ele nos ressuscitou, Ele nos purificou, Ele nos justificou, Ele nos fez assentar. Ele. Quando você vai lá para Efésios, que Efésios manda você tomar a armadura de Deus, a armadura não é nossa, é de Deus, sabe? E ela começa com o capacete da salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. Não é você, não. É o capacete da salvação, é Jesus. O escudo da fé, quem é o escudo? Jesus. E o calçado do Evangelho, quem é a palavra, calçado com a palavra, o Evangelho, quem é a palavra? Jesus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, né? É a palavra. E com a couraça da justiça, qual? A minha justiça, que é como trapo de imundícia? Não, é Jesus que é a minha justiça, a couraça da justiça. Jesus, o cinturão da verdade, a minha verdade? Não, Jesus que é a verdade. Segura as calças, né? A cintura segura as calças. Para as calças não cair, para ficar, né? Não passar vergonha. É a verdade. Jesus, cinturão, couraça, escudo, calçado, capacete, tudo Ele. Porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. E a espada que corta, né? Que é a palavra, a espada de 2 gumes, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio Jesus na tua mão. Ele é a nossa couraça. Esse aí
É a armadura de Deus. É de Deus porque Jesus foi enviado por Deus. Porque nós não temos uma armadura nossa mesmo. Nós não temos. Temos que usar Ele é nossa armadura. Aleluia. E aí Jesus pergunta, tu me amas? Ele se entristeceu. Porque nós temos que olhar para dentro de nós, querido. E aí nós temos que refletir sobre nós. Falar, o que eu estou fazendo? Como eu estou reagindo? Como estou me comportando diante dessas situações? Né? Como é que está a minha vida? Eu tenho que buscar no Senhor. Eu tenho que me alimentar também, eu preciso. Eu preciso ler, eu preciso orar, eu preciso buscar no Senhor. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso de tudo isso para me tornar cada vez mais forte, mais parecido, né? Porque Paulo diz que ninguém que entra numa corrida, entra só para dizer que correu. A gente vê aí, né? Os caras disputando as Olimpíadas, eles vão lá para buscar o ouro, né? É no ouro que os caras dão pulo, né? Como a menina agora ganhou o ouro, né? A festa, né? Agora, nós não vamos correr só para correr, nós vamos correr para vencer. Aleluia, e nós estamos nessa corrida para vencer. E o Senhor quer fazer de você um vencedor. Glória a Deus, porque você não era vencedor antes, você era um derrotado, porque havia uma maldição sobre a tua vida, que Adão deixou para você como legado. Mas agora chega o segundo Adão, te tira dessa fila da maldição e te traz para a fila da bênção. E como diz lá em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece. Aleluia. E tem uma tradução que até diz, né? E com ela, ele não traz desgosto. Não traz desgosto. Interessante que é a bênção do Senhor. Não é as bênçãos, certo? É a bênção, é específica. Quem é a bênção do Senhor? Que enriquece e que com ela não vem nenhum desgosto? Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós pregamos o Evangelho, não é um Evangelho de religião, né? Não é um Evangelho para que venha você fazer parte de uma religião, é um Evangelho para que você conheça Jesus Cristo e comece a desfrutar dessas bênçãos. As bênçãos que o Senhor tem para você são muito grandes, querido, tanto na área física, no corpo, na mente, no espírito, glória a Deus, nas suas ações, quando você pisar, né? Aonde você for, a bênção do Senhor te seguirá, glória a Deus, aleluia. Aonde você colocar a planta dos teus pés, né? Você será abençoado, você abençoará, né? Eles vão te pedir emprestado, você não vai pedir emprestado, você vai emprestar, né? Glória a Deus, você vai ter para emprestar. Glória a Deus, você vai ter para abençoar, como maravilhoso é isso, né? Glória a Deus. E, como diz um pastor, né? Se alguém pedir dinheiro emprestado para você, querido, né? Esteja disposto, sempre tenha em mente o seguinte, empreste, mas sempre com essa mentalidade, eu não vou receber de volta, tá? Porque se você empresta, tá? Experiência própria, né? E um pastor, isso uma vez pregando, ele falou isso, eu disse, é verdade, é verdade. Quando você emprestar, se alguém vier pedir emprestado para ti, se você for emprestar, empreste sabendo que você não vai receber. Porque se você depois, essa pessoa, ela não vai ter condições de pagar. Aí depois você vai lá cobrar dela, ela vai te chamar de mercenário, de tudo, né? Certo? Você é um, né? Ela vai... Aí você vai perder, vai criar uma inimizade. Então, empreste sabendo que não vai receber. Bem? Glória a Deus. O Senhor tem muito mais para te dar. Tá? Eu já aprendi isso na prática, né? O último que eu emprestei e depois eu chamei ela, né? Falei para ela, olha, sobre aquele valor que eu te emprestei esses dias atrás, não precisa pagar não, tá? Ela, glória a Deus, né? Glória a Deus, irmão, eu não sabia como eu te pagar, eu ficava com vergonha de olhar para você. Eu disse, não te preocupa. Não te preocupa, tá? Interessante que o Senhor depois nos abençoa muito mais. Coloca pessoas em nossas vidas, certo? É maravilhoso isso, querido. É o que Deus faz de nós. Nós somos filhos agora. Através de Cristo, nós somos chamados filhos. Certo? E temos direito, como foi dito aqui, às heranças do Senhor. Glória a Deus. Então, Deus tem as riquezas de Deus são grandes. Tem um versículo aqui que eu queria compartilhar com vocês, eu anotei aqui. Romanos
5,17. Romanos 5,17. Aqui tem tela, né? Vem. Se pela ofensa, preste bem atenção, se pela ofensa de um, que eu falei aqui isso, né? E por meio de um só, se referindo a Adão, reinou a morte. Veja bem, olha esse versículo, preste atenção nesse versículo, querido. Meditem bem. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais, fala comigo, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Veja bem, nós recebemos isso, Deus nos deu, não é por mérito nosso, o Senhor nos deu, você recebe isso pela fé. Se você crê nisso, querido, pela fé, é pela fé, não é você que é justo, não é você que é bom, não é você que é o cara, não. Você, meu amigo, está com uma maldição sobre a tua vida de Adão lá, vocês estavam, desculpa, né? Mas se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda, eu quero dizer para você que você ainda está com essa maldição de Adão sobre a tua vida, porque Adão pecou, você é descendente de Adão, mas eu te convido a vir e fazer parte da descendência de Jesus, o novo Adão, o segundo Adão, descendência de Jesus, e fazer parte dessa família de Deus, que Deus constituiu através da sua vinda, do Filho dele ao mundo. E Jesus morreu, e deu a vida por nós, e conquistou isso para nós. E ali, então, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Querido, eu quero que você entenda isso, reinarão em vida. Você vai reinar em vida, aqui nessa terra você vai reinar, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, por meio de Jesus. Porque Ele está agora em você, o Espírito de Deus está em você novamente. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem sobre você. Aleluia, glória a Deus. Quando a lei foi entregue, porque a lei ela trouxe a morte ao mundo. A lei era um objeto, era chamada ela era chamada, 2 Coríntios 3,7. 2 Coríntios 3,7, ela é chamada de ministério da morte. 2 Coríntios 3,7, se eu não me engano. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, o que foi gravado com letras em pedras? A lei, certo? Se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, porque quando Moisés recebeu a lei no monte, ele desceu, o rosto dele brilhava, eles não podiam olhar, certo? Ali recebeu Moisés o ministério da morte, que a Bíblia chama de ministério da morte, porque os que não cumpriam a lei morriam. A lei tinha que ser cumprida risca por risca, tintim por tintim. E era obras, porque o homem tinha que fazer, não matarás, né? Não adulterarás, não dirás, não farás. Era o não dizendo ao homem o que ele tinha que fazer. Né? E todas as demais leis cerimoniais e tudo que havia, o que o homem tinha que oferecer pelos seus pecados e tudo mais, era uma obra constante do homem. O homem tinha que estar ali fazendo, para se tornar justo, para alcançar o perdão. Né? Então, se o ministério da morte, gravado em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, né, porque a glória de Moisés ia desvanecendo, ia caindo, mas eles não conseguiam fitar, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Glória a Deus, que nós estamos vivendo hoje. Como não será de maior glória? Se lá os caras não conseguiam olhar para o rosto do cara, né? Que ia desvanecendo e receberam o ministério da morte, o ministério da vida, o ministério da graça, do perdão, da justificação veio até nós, e nós recebemos isso, como não será maior? Então, queridos, nós temos que reinar em vida. O que Adão foi ordenado a Adão lá para fazer em Gênesis 1:26, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, aquela lei, aquela ordem não morreu. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. O homem é que deixou escapar esse governo. Mas Jesus veio e trouxe esse governo novamente para nós, querido. Aleluia. Portanto, meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, o mais importante de tudo, eu sei que nessa caminhada de fé, muitos têm enfraquecido, cometido alguns erros, algumas falhas, e às vezes a acusação de alguns que apontam o dedo para você, às vezes você mesmo que se acusa, porque você não consegue entender por que você errou sendo de Cristo, como você falhou, e o inimigo ele vem com dardos inflamados lançando sobre a tua vida. Por isso que é importante você ter o escudo ali, né? Para te proteger de todos os dardos inflamados. O escudo que é a couraça, né? De Deus ali, né? A armadura de Deus, o escudo da fé, para proteger de todos os dardos inflamados do maligno.
O inimigo vem e acusa a tua mente. Você errou, você falhou, você não é digno. Você, o que está fazendo aí, seu hipócrita, né? E o inimigo vem. Mas em nome de Jesus, sabe o que você fala? Né? Jesus. Você só diz assim, Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele morreu por mim. Ele é a minha justiça. Ele é a minha justiça. Não sou eu que sou justo. Ele é a minha justiça. Certo? E você, o Espírito Santo que está com você, se você consegue enxergar que você está falhando, é porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo, ele se entristece, mas ele não sai de você. Certo? Ele se entristece e ele te avisa, você falhou. É por isso que você sabe que você falhou. Porque se você estivesse lá naquela outra fila, larga e espaçosa, você nunca saberia que tinha falhado, que tinha errado. Mas como você está nessa fila, que é a fila, né, do Cordeiro, a fila dos filhos de Deus, a fila daqueles que estão debaixo das asas do Senhor, e debaixo das suas asas você está seguro, você está nessa fila, que é a igreja do Senhor, então você, quando comete uma falha, o Espírito Santo te comunica. Então, o que você tem que fazer? João, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado, que é fiel e justo, para vos perdoar. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para te dar vida e vida em abundância, e te fazer um vencedor. Glória a Deus. Portanto, meu querido, ide agora e pregue esse evangelho a toda criatura. Pegue essa notícia a todas as pessoas que estão caídas, que estão desanimadas, que estão fora do caminho do Senhor, porque acham que não tem mais jeito para ela. Não. Elas estão que nem o filho pródigo, né? Pediram herança, caíram fora e estão lá comendo a lavagem dos porcos. Mas você pode ir lá e dizer para ela, querido, volta para casa que tem comida boa lá para você. Tem vestes boas para você. O pai não vai te rejeitar. O pai rejeitou o filho pródigo? Não. Ele deixou de ser filho? Ele não deixou de ser filho, né? Como é que ele ia deixar de ser filho? Não pode. Depois que você é filho, não tem mais como deixar de ser filho. Não resta mais sacrifícios pelos pecados. Mas a gente aprende errado. Ou a gente dá ouvido para quem não deve dar ouvido. Em vez de olhar para a palavra, em vez de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Quando você vê Jesus na praia, o que você faz? Pula do barco e vai correndo. Porque é Ele. Ele é a tua salvação. Ele é o teu socorro. Ele é amor. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Olha para o alto. Olha para as coisas agora. Agora olha para dentro de ti. Pedro, tu me amas, Senhor? Tu sabe todas as coisas, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. Cuida. Cuida. Vai, anuncia. Prega. Está perdendo tempo, Pedro. Né? Anuncia as coisas maravilhosas, né, que o Senhor fez na tua vida. Você não vive mais debaixo da lei, você vive na graça. Aleluia. E esse evangelho é o evangelho do amor, é o evangelho do perdão. Aleluia. Nós nos tornamos uma nova história surgiu para nós. Até o mundo, né? Eles chegaram o Jesus impactou tanto que eles chegaram a dividir a história em antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aleluia. Mesmo eles às vezes não querendo, mas tiveram que fazer, não teve jeito. Jesus é tudo que nós precisamos, né? Esse livro que tentaram destruir se tornou o livro mais vendido, né? Aleluia. Isso é a palavra de Deus que permanece para sempre. Essa é uma verdade que nós não podemos fugir, queridos. Essa verdade que Jesus veio nos trazer. Ele nos ama e o sangue dele está sobre nós. Então, não se preocupe com o dia do juízo final. Às vezes eu olho assim, alguns crentes se preocupando com o juízo final. Meu Deus, como vai ser o meu dia? Querido, você está debaixo do sangue do Cordeiro. Certo? Você ainda não entendeu o que o Senhor fez por você. Tá? Você ainda não entendeu. Você está buscando, está te preocupando com o juízo final. Quando você é do Cordeiro, você é dele. Você está debaixo das asas dele, debaixo do sangue dele. Né? É muito comum você ligar a televisão, YouTube, e ver os caras se preocupando com o juízo final, com a besta, com o apocalipse. Né? Tá, tudo bem, essas coisas vão acontecer. Mas viva o hoje. Viva o hoje pregando o Evangelho de Deus e vendo o reino de Deus na tua vida. Anunciando o reino de Deus. Amém? Jesus falou pouca coisa sobre o fim dos tempos.
Falou mesmo porque perguntaram para ele, porque ele não ia falar muita coisa não, mas perguntaram, daí ele pegou, olha, vou contar uma coisa para vocês, assim, assim, assim e tal. Foi pouca coisa. Se for pegar a Bíblia, você vai ver os milagres, vai ver curas, sinais, maravilhas, certo? Vai ver vida em abundância, vai ver nova vida, vai ver novo ânimo, né? Vai ver restauração, né? De pessoas que estavam desanimadas. Você vai ver prostitutas, né, se arrependendo, né? Ver pessoas quebrando vasos de alabastro nos pés dele, enxugando, lavando com os cabelos, né? Aleluia. Glória a Deus. E é isso que o Senhor veio fazer em nossas vidas, veio fazer na vida de cada um. Glória a Deus. Olhe para o alto, querido, diante da crise, diante da dificuldade, diante do problema, seja ele qual for, seja uma pandemia, seja o que for, querido, olhe para o alto, olhe para o Senhor. Amém? Olhe para o lado também, vê as pessoas que estão à tua volta. Tem pessoas em pior situação que você, querido. Em nome de Jesus, você é luz. Aleluia. Glória a Deus, você é luz. Uma luz não se coloca debaixo né, na cama, você tem que brilhar, aleluia. Então, num momento de dificuldade, Pedro também passou por esse momento, vai lá, se levanta, olha para o alto e busca, e vai lá e seja bênção para essas pessoas que estão em pior situação que você, seja bênção para ela. A palavra de Deus diz que é dando o que se recebe, quando você abençoa, seja com a palavra, seja com a ação, você que é luz, a tua luz brilha mais ainda, as bênçãos do Senhor vêm sobre você. Aleluia. Não fique olhando para o teu problema, não fique preso, né, confinado num quartinho escuro, achando que não merece. Não, o Senhor te fez para viver e para reinar em vida. Aleluia. Glória a Deus. E olhe para você também. Olhe para dentro. E veja o que você pode melhorar aqui dentro, né? A limpeza da casa, né? Tirar a poeira, né, dos cantinhos, né? Né? Dá aquela ajeitada. Certo? Dá aquele trato que só vocês sabem dar. Você conhece o teu interior, você conhece o teu coração. Então, se tem coisas que você tem que mudar, muda, arruma, ajeita. Né? Porque nós somos dele, ele pagou um preço tremendo por nós. Por que nós não podemos fazer nada? Por que não podemos agora só queremos, né, sei lá, só comer o melhor, né, comer caviar e ficar... Né? Vamos ajudar as outras pessoas, vamos ser bênção para outras pessoas. Apacenta minhas ovelhas, né? É um chamado. É para você fazer algo pelas outras pessoas. Apacenta, querido. Apacenta. Apacenta. Você é bênção. Amém? Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não forem enviados? Como vão ouvir se não há quem pregue? E quem vai pregar o Evangelho se não conhecer o Evangelho? Então, como o mundo... Essa fila enorme que eu falei para vocês que está caminhando, né? Desde Adão, caminhando. Nós estávamos nela. Nós saímos dela. Nós estamos na fila de Jesus, é claro. Amém? Mas essa fila continua lá. Muitas pessoas caminhando, ou por falta de conhecimento, ou por falta de... Alguns por coração duro mesmo, teimosia, né? Birra, né? Mas estão ali. Mas cabe a nós agora chegarmos perto dessa fila e dizer assim, ei, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não quer vir? Não quer sair dessa fila? Não quer vir para uma fila que é melhor? Uma fila que vai te dar vida e vida em abundância? Hein? Amém? Não quer vir viver pelo Espírito? Deixar de cumprir aí os desejos da carne, as concupiscências da carne? Vem viver pelo Espírito. Vem cá. Porque nós vivemos pelo Espírito. Estamos na carne, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Porque nós nascemos espiritualmente novamente através de Cristo. Então você tem agora o DNA de Jesus na tua vida. Amém, querido? Amém? Vamos nos pôr de pé. E se você, aleluia, glória a Deus. Eu falei